que as religiões africanas, o catolicismo que vem da Europa e as religiões indígenas vêm para o Brasil e se formam no Brasil numa época em que a relação com a natureza era de uma, vamos dizer, de uma natureza diferente da que é hoje, né? Então hoje a experiência do homem contemporâneo está muito mais distante daquilo que a gente possa entender como o mundo da floresta, o mundo das plantas, né? Esse mundo. No caso, por exemplo, das religiões indígenas, as plantas são fundamentais, né? Existe um conhecimento indígena sobre o uso de plantas medicinais, plantas que fornecem alimentos, que é bastante, obviamente, tributário de um tipo de vida, né, que essas populações tinham. No caso das religiões, no caso das populações africanas, o mesmo ocorre. Por quê? Porque são populações que também tinham essa relação com a natureza. Acho que é bom relembrar que sem natureza não tem Umbanda, sem natureza não tem o culto afro-brasileiro, e sem as ervas que está presente, né, nessa natureza, que é pródiga no Brasil e em várias partes do mundo, sem essas ervas não existe orixá, não existe culto. Quando você vai fazer uma iniciação dentro do culto afro-brasileiro, do candomblé ou dentro da Umbanda, muitas vezes o adepto vai ser instado a deitar numa esteira, e embaixo dessa esteira o que é que tem? Ervas, plantas, que são colocadas ali de acordo com o orixá que a pessoa carrega, de acordo com o motivo que a pessoa está se recolhendo. Então, como você fazer o santo daquelas pessoas que estão dentro do candomblé, que essa é a palavra comum, como você fazer a iniciação de alguém que está no culto afro-brasileiro, ou como você fazer a obrigação de alguém que está dentro da Umbanda, sem ter ervas. Então, a existência da Umbanda e do culto afro está intimamente ligada à existência das ervas e da natureza. Sem esses componentes, o culto deixa de ter como existir. Nós temos essa característica. Precisamos da natureza. Não existe orixá, não existe Umbanda, não existe culto afro-brasileiro se não existe natureza. Umbaquice Taramense significa quarto de orientação espiritual. É onde eu recebo as pessoas que procuram o candomblé para uma consulta no jogo de búzio, que no Angola chama-se Taramense. Não sei muito, vou morrer sem saber nada, mas dentro do que eu posso, eu oriento as pessoas. E aqui nesse quarto, para vocês saberem, teve pessoas que deixaram de fazer várias coisas. Um exemplo, suicida, já entrou aqui a ponto de desesperado e eu aconselhar ele e ele desistir. Pessoas que estavam assim desistindo de viver, casais que estavam desistindo de ficar junto, criança na situação de risco, de droga e de questão de problemas com polícia, de situações de risco. A chamada Mãe de Santo, ela é uma psicóloga espiritual, porque aqui não tem crítica, não é? Aqui eu não estou aqui para criticar ninguém, né? Então, as pessoas que vêm aqui, ela não deve nada para mim. Então, o ser humano, ele tem uma preocupação muito grande do que a pessoa vai achar dele, não é? Então, aqui eu faço um trabalho de planejamento familiar, DST, não é? Oriento as pessoas para fazer exame de DST, não é? O candomblé acolhe muito, né? E aí no candomblé, como é ainda uma religião não, como é que fala, num processo de estruturação social, né? Porque ela veio de quilombo, ela veio da senzala, ela veio do processo de escravidão, então é muito mais. Então esse saber, essa doação psicológica e espiritual que a sacerdotisa dá nesse quarto e em vários cantinhos aí do mundo, eu gostaria que todo o mundo inteiro soubesse que é de grande ajuda para a questão da saúde mental e psicológica das pessoas. Porque ele sai daqui aliviado, ele sai daqui acreditando, empoderado
da própria força espiritual dele. E aí deixa de viver o físico e a gente passa a viver a força espiritual. E quando você está com banzo, que banzo é tristeza, não é? Por mais que você tenha toda a cultura do mundo, o banzo não tem ninguém que impede ele. Ele entra dentro de você, em qualquer setor da sociedade que você esteja, e consome você. E às vezes nem o psicólogo nem o psiquiatra dá jeito. E às vezes aqui nessa salinha, com a minha simplicidade, com pouco estudo, eu consigo ser parceira da medicina, né? Então aqui ninguém cura ninguém, a gente é parceira. Mas uma das coisas que a gente fala, diz assim, olha, você pode, você deve e você tem que querer sobreviver todas as doenças mentais e psicológicas que você pode. Então esse cantinho aqui é assim, aí daqui sai o banho de ervas, aqui sai o chazinho, aqui sai o banho de purificação, que também eu conversei com ela, que é a importância das ervas no candomblé. Porque a erva no candomblé, ela limpa a sua alma. Ela limpa, né? Então a gente toma banho para o corpo, mas a gente também toma banho para a alma. Mas para isso é preciso que os deuses digam para mim que folha que eu posso te dar. Que folha que eu posso usar em você para melhorar esse processo energético. Então, esse cantinho aqui é um dos mais importantes dessa casa. Não existe uma medicina popular, medicina erudita. Até pouco tempo atrás, na antropologia, nós trabalhávamos com essa divisão radical. Eu mesmo escrevi muito sobre isso. Cultura erudita. Heitor Villa-Lobos, Beethoven, a medicina da Faculdade de Medicina da Unicamp, e depois cultura popular. No meio ficaria do Lobo, e aqui Tunique Tinoco, Folia de Reis, as coisas que eu pesquisei e assim por diante. Hoje em dia nós falamos muito mais em hibridização de culturas, que é um conceito novo e muito importante, que inclusive tem sido trabalhado também na área da medicina. O que a gente quer dizer? Em vez de um corte, uma ruptura, que de repente separa duas modalidades de prática de ciência, de arte, inclusive de práticas de cura, o popular e o erudito, na verdade você tem, primeiro, um território muito menos delimitado. Em vez de você ter um tabuleiro de xadrez, as brancas e as pretas, você tem um desses jogos em que você tem peças de 10 cores. E essas peças se intercambiam muito mais do que nós imaginamos. A vida em si é um ritual. O almoçar é um ritual, o dormir é um ritual, o rezar é um ritual. Agora, qual é o ritual da doença? O ritual da cura. Qual é a essência da cura? Conhecimento. Para sexo é catuaba, noz de cachorro, pimenta de macaco, vergateza e pau da resposta. Agora, se você quer para inflamação, infecção, somente essa inflamação e infecção que as mulheres têm no útero, aí é 9 tipos de raiz. É caroba, viludim, jiquiri, chapéu de couro, João da Costa, barba-timão, raiz de sapeixe, raiz de salsinha e mentruça. A semente do cicupira é boa para o estômago. A imburana é boa, inclusive no nosso terreno na Bahia nós temos, lá na nossa terra temos. A imburana, chama imburana de cheiro, lá faz imburana mata. Graviola, carqueja, pata de vaca e baú. Tem os conservadores, né? Chá de ervador, chá de cidreira, tem um outro chá também que você faz, chá de erva Santa Maria, tem vários, né?